Bem-vindo mais uma vez à nossa igreja. Amém. Obrigado. Vou precisar. Bom dia, graça e paz à igreja. Amém. Marcelo, rapaz, quanto tempo? Tudo bem? Prazer revê-lo. Estou acompanhado da minha família. Eles pediram para não ficar em pé, mas levante a mão. Priscila, Nicolas, Caio, minha mãe Vera, meu pai na fé Marcelo e outros amigos e irmãos. Muito bom rever, pastor Ismael, Sandra, Deus abençoe. É um prazer estar mais uma vez aqui com vocês para celebrarmos o nosso Salvador Jesus. Ele é a razão desse culto, certo? Ele é a razão desse culto, Ele é a razão de estarmos reunidos aqui para adorarmos. O culto tem foco, então vamos para o outro lado. Obrigado. Continuando. O culto pertence ao Senhor. O culto visa sempre glorificarmos a Deus. Consequentemente, nós somos abençoados quando nós adoramos o nosso Deus, porque Ele se faz presente e Ele é um Deus abençoador. Então, já fui abençoado nessa manhã de estar com vocês e de juntos podermos meditarmos na palavra de Deus. Estão comigo? Vamos fazer uma breve oração? Querido Deus, nós suplicamos que o Teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações. Senhor, quando nós cantamos, nós dizemos para Ti o que queremos. Dissemos que o Senhor é poderoso, nós sabemos que o Senhor é um Deus eterno, um Deus maravilhoso. Mas agora, Senhor, estamos aqui com os corações e as nossas mentes abertas para ouvir a Tua palavra. A Tua palavra é verdadeiro alimento. Por isso, Senhor, brilha no poder do Teu Espírito Santo em nossos corações. Ilumina, Senhor, o nosso caminho, para que a nossa vida venha sempre dar glórias a Ti. E é no nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Vou me ajudar aí com a projeção? Vai me ajudar bastante. Eu queria que nós lêssemos juntos alguns versículos. Eu, de costume, quando vou pregar, eu tento trabalhar um pouco o contexto daquilo que eu vou dizer, para que a gente possa estar junto nessa caminhada da palavra de Deus. Então, vamos ler juntos esses versículos de Efésios 2, 1, 3, 4 e 5. Vamos juntos? Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne. Éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, deu-nos vida juntamente com Cristo. Mais uma vez, versículo 5. Deu-nos vida juntamente com Cristo. Deu-nos vida juntamente com Cristo. E o que é isso? Essa vida que nós temos com Cristo é uma nova vida, que nós podemos denominar essa nova vida como vida cristã. E o que é vida cristã? É isso que nós vamos meditar nessa manhã. O que é vida cristã? O Senhor nos deu uma nova vida em Cristo Jesus. Uma nova vida para vivermos. O Senhor não nos tirou do inferno para que a gente continue vivendo da mesma maneira. O Senhor, Ele quer realizar em nós uma verdadeira transformação. E essa é a vida cristã que nós seguimos. Essa é a vida cristã que nós seguimos. Porque o Senhor Jesus, Ele disse lá em João, é dito em João, que Ele veio para dar vida e vida em abundância. Ou na NVI, uma vida plena. Uma vida plena. Vocês já leram o livro de Lewis Carroll? Ou assistiu o filme, ou o desenho Alice no País das Maravilhas? Já assistiram? Aquele antigo, bonito. Vai passar uma imagem aí sobre Alice no País das Maravilhas. Para quem assistiu o desenho, para quem viu o filme, em determinado momento, Alice ali está caminhando e lá perdida no País das Maravilhas, e à medida que ela vai andando, vai aparecendo vários sinais para ela. É aqui, volte, este é o lugar e tudo mais. O pessoal da projeção vai... Isso, mais um, por favor.
Então aparece ali o segundo, aparece lá o caminho, ela toda perdida, até que ela encontra o gato risonho. E ela chega para aquele gato e diz o seguinte: eu queria saber qual o caminho seguir. O gato responde: isso depende do lugar que você quer ir. Aí ela fala: realmente não me importa. E a resposta do gato é: então, qualquer caminho serve. Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Mas será que na vida cristã qualquer caminho serve? Mas muitas pessoas que se dizem de Jesus estão caminhando a sua vida cristã como bem entendem. E por isso estão colhendo maus frutos. Não têm vivido uma vida abundante com Jesus. É promessa de Jesus vida abundante. Tempo atrás, semana passada, 2 semanas atrás, eu preguei na igreja e falei que essa palavra de Jesus, ela machucava meu coração. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Por quê? Porque eu percebi que a minha vida ela não era plena. Até que em um determinado momento Jesus mudou de fato a minha história. Me conduziu de acordo com a verdade. Porque, meus irmãos, não é qualquer caminho que serve. Se você passou da morte para a vida, se você está com Cristo, não é qualquer caminho que serve. É o caminho da vida cristã. Nós precisamos entender o que é isso. E a vida cristã, eu quero propor nessa manhã, que ela deve ser uma vida simples. Não é nada complicado, não é um mistério. É uma vida simples. É uma vida simples, é uma vida comum, é uma vida cristã ordinária. E é isso que eu quero propor para nós, nessa manhã, nós meditarmos sobre a vida cristã ordinária. Eis aqui um homem ordinário, um marido, um pai, um pastor ordinário, comum, simples, mas que pela graça de Deus, este homem ordinário tem caminhado na presença do Deus extraordinário. E nós, como igreja, nós temos que viver uma vida simples, uma vida ordinária, mas sempre caminhando diante da presença do Deus extraordinário. Estamos juntos? Por isso eu quero ler um versículo com vocês, porque entendo que esse versículo, ele é uma síntese do que é a vida cristã. Então vamos ler juntos Gálatas 2, versículo 20, vai ser projetado. Gálatas 2, 20 na versão NVI. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém? Agora vamos ler todos juntos, certo? Eu vou olhar para vocês, quem não leu eu vou chamar aqui na frente. Não vou fazer isso, mas vamos ler juntos a palavra de Deus. A palavra de Deus que frutifica e que para o Senhor, ela nunca retorna vazia. Vamos juntos? Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém. Todos conhecem João 3,16? Porque Deus tanto amou o mundo, ou amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse versículo, João 3,16, ele é um resumo de como podemos ser salvos, de como podemos alcançar vida eterna. Mas Gálatas 2,20 é o versículo que diz como nós podemos viver a vida cristã. Depois de Jesus, o apóstolo Paulo é a figura mais importante do cristianismo, da nossa fé. Além dele ter sido um grande discípulo de Jesus, ele foi o principal defensor e divulgador da nossa fé cristã. Muito mais do que sabemos a respeito de como caminhar com Jesus, passa pelo apóstolo Paulo. Esse ex-fariseu, um terrível perseguidor da igreja, mas que foi alcançado pela graça de Jesus, ele escreveu a metade do Novo Testamento. Ele interpretou o caminhar de Cristo para as igrejas, para nós, para seguirmos de um modo que possa glorificar a Deus. A vida do apóstolo Paulo estava tão intrinsecamente ligado com a sua fé, que ele diz coisas do tipo: sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Você poderia dizer isso?
Olha, imite a minha vida, porque eu imito a Cristo. Olhem para mim. Mas que ensino era esse que Paulo tanto defendia, divulgava e demonstrava no seu viver cotidiano, na sua vida ordinária? Esse versículo de Gálatas 2:20, que é um resumo de como era governada a vida do apóstolo Paulo, daquilo que ele pregava, daquilo que ele ensinava a respeito da palavra de Deus, que é essa vida cristã ordinária. Por isso eu quero propor os 3Ds da vida cristã. Não 3D de tridimensional, mas 3Ds da vida cristã baseados nesse versículo. E o primeiro D é a descrição da vida cristã. Descrição da vida cristã. Fui crucificado com Cristo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. O apóstolo Paulo ele descreve a vida cristã em 2 dimensões. A primeira, a morte. A primeira morte, quando ele diz, fui crucificado com Cristo. E o que significa ser crucificado com Cristo? É uma resposta óbvia. Nós morremos com Jesus, nós morremos com Cristo. Nós morremos para a lei, nós morremos para o pecado e nós morremos para nós mesmos. Fui crucificado com Cristo. Todo mundo está com a NVI aí, ou boa parte de vocês com a NVI aberta? Na tradução que nós lemos, fala fui crucificado com Cristo. O verbo crucificar, na língua original, ele está no tempo passado, o passado perfeito, ele está na voz passiva e no modo indicativo. E eu traduzo para vocês o que significa isso. Passado perfeito é quando algo aconteceu lá atrás, mas ele tem um efeito permanente que vai acompanhar até o último dia da sua vida. Por exemplo, no dia 24 de junho de 2006, eu casei com Priscila. E vou estar casado com ela até o último dia que eu viver. É uma coisa que aconteceu no passado e tem um efeito permanente. Por isso que aqui, talvez nesta parte do versículo, a melhor tradução seja da Revista Atualizada, que diz estou crucificado. Eu fui crucificado com Cristo e permaneço crucificado com Ele até o fim. Mas o que justifica a tradução fui crucificado é porque na voz passiva diz aquela pessoa que sofre ação. Então quem nos crucifica é Cristo em Cristo. O Senhor Jesus é quem nos crucifica. E nos crucifica nele, com Ele. Por isso que o apóstolo Paulo, fui crucificado com Cristo. E qual é a ideia? É que quando eu fui crucificado no dia que no dia que nós cremos, eu ainda estarei crucificado com o Senhor Jesus até o fim. E a ideia do passivo é que o cristão foi crucificado por Cristo em Cristo. Ele fez essa ação em nosso favor. E o modo indicativo, ele expressa uma certeza, uma convicção. Um fato que foi ocorrido que demonstra essa convicção que todo cristão deve ter. Resumindo, o verbo crucificar, o apóstolo Paulo está querendo dizer o quê? O que ele está nos informando? Que a obra de Cristo na cruz nos foi imputada. Jesus realizou a obra perfeita na cruz do Calvário e Ele dá para aquele que crê. Ele imputa justiça para aquele que crê. Todos nós éramos culpados. A palavra diz que todos pecaram e separados, destituídos estão da presença gloriosa de Deus. Todos nós somos culpados, somos injustos, mas a obra do justo Jesus, Ele recebe essa dádiva do Pai e Ele concede a todo aquele que crê. Então Ele nos imputa essa justiça, Ele nos dá essa justiça de presença. Isso é graça. Isso é graça, aleluia. Eu não perco isso, porque quem me deu é poderoso para guardar até o último dia esse presente gracioso na minha vida. A segunda dimensão da descrição da vida cristã é a vida. Primeira morte, segunda vida. Quando ele diz, Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. E como que é que Cristo vive em nós? Como é? Pelo Espírito Santo. Jesus, Ele habita em nós pelo seu Espírito.
Jesus, lá João 14, 16, ele vai falar a respeito do outro Consolador, do Espírito Santo. Ele falou que enviaria um outro Consolador. Ele está dizendo, eu vou enviar alguém da mesma essência, da mesma qualidade que eu. O Espírito Santo. O Espírito Santo, ele habita em nós permanentemente. E ele nos dá vida. Ele que nos fortalece. Ele que nos enrijece. Porque é impossível, meus queridos, é impossível viver a vida cristã nos nossos próprios esforços. Coloca isso no seu coração. Porque quando eu coloquei isso no meu coração, fez uma grande diferença. Grande diferença. E o que o Espírito Santo ele produz em nós? Ele produz fruto. Um fruto que nos faz superar a nossa vida. O que ele produz? Ele produz felicidade. O Espírito Santo nos dá contentamento, satisfação. O Espírito Santo ele produz força. Como eu disse, é impossível viver a vida cristã sem o Senhor. E essa força é o quê? Que nos submete a podermos cumprir a vontade de Deus. Todo crente, quando ele percebe que ele está cumprindo a vontade de Deus, nele vem uma grande alegria, um grande contentamento. Produz também fricção. Eu estou dizendo com fricção, a questão do talhar, do trabalhar de Deus, que produz santificação. Cada dia mais eu sou mais parecido com Cristo. Estou em busca dessa santificação, dessa transformação plena no meu viver. E por último, o Espírito Santo, ele produz, ele cria para nós uma família. Nós estamos na igreja de Cristo. O Senhor produz isso em nós. Por isso que aquele camarada que diz assim, eu sou de Jesus, mas eu quero saber da igreja, ele não entendeu o Evangelho. Ele não entendeu o Evangelho. Não entendeu o Evangelho. Eu lembro que eu tinha boas amizades antes de me render a Cristo. Boas amizades. Mas eles nunca tinham feito alguma coisa especial que me marcasse. Mas tínhamos boas amizades. E eu lembro quando chegou meu aniversário, meu primeiro aniversário na igreja, meu pai me deu um bolo de vale-refeição, lembra isso aí? Vale-refeição, quando era ticket, hoje é tudo cartão, diferente. Era os tickets, ele falou, leva seus amigos da igreja para comer esfirra na casa de esfirra. Saudosa casa de esfirra de Guarulhos, que não existe mais. Falei, ok, cheguei para o meu líder, né? Newton, olha, eu ganhei aqui, hoje é meu aniversário. Ele, poxa, seu aniversário? Poxa, desculpa, não sabia. Então, eu queria convidar os jovens para a gente comer um esfirra. Não, tudo bem. Fica aqui que eu vou falar com ele e já volto. E eu, né, tolo lá, fiquei esperando. Quando eu saí, tinha uma festa surpresa para mim. Eu nunca tinha recebido algo assim. E a primeira vez que eu recebi um carinho tremendo foi na igreja de Jesus. E eu chorava, de repente todo mundo começou a chorar. Por que você está chorando? Eu falei, eu nunca recebi tanto amor, eu nunca recebi tanto carinho. Olha, como eu sou abençoado pela igreja de Cristo. A igreja, essa experiência é minha, mas certamente cada um tem experiências marcantes de como a igreja foi uma bênção, uma providência graciosa na vida. E tudo isso porque o Espírito Santo, Deus, Cristo, Ele vive em nós. Ele vive em nós. Então, crente, diga, fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. Faria toda a diferença se nos víssemos como nós realmente somos em Cristo. Vocês lembram a história do patinho feio? De repente está todos os patinhos brancos, bonitos, e tem um lá escurinho, ele é rejeitado, mas quando vai passando um tempo, ele vai crescendo, ele não é um patinho, ele é um cisne lindo. Nós precisamos lembrar que em Cristo nós somos esse cisne, nós não somos um patinho feio. E o Senhor quer que nós vivamos de glória em glória na sua presença. Essa é a descrição da vida cristã. E vamos para o segundo D. Primeira descrição, a segunda é a dinâmica da vida cristã. Primeiro D, eu esqueci, me ajuda aí. Descrição. A segunda, a dinâmica da vida cristã. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Contrário do que se pensa, morrer com Cristo é o início de uma verdadeira vida. A vida não começa aos 30, 40, 50, 60 anos.
ela começa quando nós morremos para nós mesmos e renascemos em Cristo. A vida que o Senhor tem nos dado é uma vida abençoada. E essa vida é a vida no corpo. É aqui. É nesta capa que nós temos que viver a vida cristã. É aqui. E viver essa vida 24/7. Vocês sabem, né, esse termo 24/7? 24 horas por dia, 7 dias na semana. E até me lembra a música do Resgate, né? 7 dias na semana eu quero andar com Deus. É isso. Colossenses 3:23 vai ser projetado, vamos ler juntos. Tudo o que fizerem, isso, nosso viver 24/7, Colossenses 3:23, vamos lá. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor. Tudo o que fizermos tem que ser para o Senhor. A vida que agora vivo neste corpo, eu vivo para o meu Salvador. É assim que eu tenho que viver a vida. Continuaremos sendo quem nós somos aqui, com as vantagens e desvantagens dessa capa, dessa realidade terrena que nós temos. Mas nós estamos, irmãos, e aleluia a Deus, em processo de transformação. Transformação. Creia nisso. A fé que te salvou, é a mesma fé que quer te transformar à imagem do nosso Salvador. Jesus nos tirou da lama do pecado. E agora que andamos essa caminhada de vida nele, o Senhor está tirando a lama de nós. Creia nisso. Creia nisso. E como que nós devemos viver essa vida no corpo? Pela fé. Pela fé em quem? No Filho de Deus. E como que é viver na fé do Filho de Deus? É vivermos nas promessas da palavra de Deus. Vivermos nas promessas da palavra de Deus. E não mais nas mentiras deste mundo. Não mais no nosso próprio entendimento. O sábio diz lá em Provérbios capítulo 3, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Eu tenho que me apoiar no Senhor, eu preciso confiar no Senhor, eu preciso viver na fé no Filho de Deus, baseado no quê? Na palavra de Deus. Irmãos, Deus se revelou. Existe um caminho para seguir. Não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Deus não comprou você para você viver do jeito que você quer. Deus comprou você com sangue precioso para você viver de acordo com a sua vontade. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia, estude a palavra de Deus. Você está numa igreja cristã que ensina a palavra de Deus. Aproveite as oportunidades que Deus tem dado para vocês. Está todo mundo de férias da faculdade, da escola, sim ou não? Sim? Quarta-feira tem estudo bíblico aqui na igreja, não tem? Então, reforço aqui, venham estudar a Bíblia. Não fica vendo futebol, vê replay, vê YouTube lá, os melhores lances, depois. Vem estudar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz, Romanos 10:17, a fé vem por ouvir da mensagem da palavra de Deus. A fé não é pensamento positivo. Eu sou homem de fé porque eu sou brasileiro. Não. Fé é uma convicção inabalável na palavra de Deus. Fé não é assim, eu fico andando e eu vou tentar acertar um caminho. Isso é tolice. Fé não é todo corajoso, o avião está lá, abre a porta, eu vou pular e Deus vai me segurar. Não, é tolice. Fé é você pegar um paraquedas e saber quem dobrou aquele paraquedas foi Deus. Pula, eu dobrei. Fé, ele fala assim, segue por aquele caminho, por mais que tudo que está mostrando o seu contrário, diz para você não ir por lá, vai por lá, porque Deus apontou aquele caminho, e quando você aceita ir por aquele caminho, você está andando com fé. A vida cristã, ela não pode ser vivida no nosso próprio esforço.
ela não é pautada pelas nossas regras e vivida na nossa força de vontade. A vida cristã, ela é vivida no poder do Espírito Santo. Isso aqui não é pentecostal não, pessoal. Isso aqui é Bíblia. É no poder do Espírito Santo. É na força de Deus. Não é assim que o apóstolo fala? Quando eu sou fraco, aí que sou forte. Porque é na minha fraqueza que o Senhor age através de mim e em mim. Viva assim. O que significa ser crente? Fui crucificado com Cristo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Como que você vive? A vida que agora vivo no corpo, viva pela fé no Filho de Deus. E o que é viver pela fé? Vamos ler juntos? É acreditar nas promessas de Deus e não nas promessas do pecado. Vamos ler todos juntos agora, então? É acreditar nas promessas de Deus e não nas promessas do pecado. Porque o pecado promete. O pecado vem e fala assim, vem aqui, me pega, me leva para casa, me abraça, me dá um banho, coloca um lacinho, me enfeita. Eu quero ser o seu bibilu. O pecado faz isso. Mas quando nós temos contato com a palavra de Deus, a palavra de Deus começa a brilhar em nós, nós entendemos que é a vontade de Deus e a gente rejeita o pecado e nos firmamos nas promessas do nosso Salvador. Terceira demanda. Terceiro D, que é a demanda da vida cristã. É a demanda da vida cristã. Então Paulo descreve a vida cristã como sendo estar crucificado com Cristo para deixar Cristo viver em nós. A dinâmica dessa vida se dá em nosso corpo, lutando para nos conformarmos à imagem do nosso Salvador Jesus, vivendo pela fé e no poder do Filho de Deus. Mas qual é a razão desta vida? Qual é o propósito de existirmos? O apóstolo termina esse versículo onde tudo começa na história da salvação. Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Essa é a demanda da vida cristã. Ele me amou e se entregou por mim. Porque além de informar o que motivou Deus na execução do plano da salvação, que é o amor de Deus, Paulo quer que essa frase venha incitar em nós adoração, louvor. Quando nós olharmos para o amor de Deus, quando nós meditarmos o amor de Deus, e nós estamos diante dessa mesa, que é o memorial do quê? Do amor de Deus, venha produzir em nós o quê? Adoração, louvor. Nós precisamos estar espantados com o amor de Deus, porque à medida que nós percebemos quem nós somos, a gente olha para Deus e fala assim, eu não mereço. Vocês lembram a pesca maravilhosa? Jesus no barco com Pedro até então. Jesus fala, vamos voltar para o mar. Mas Senhor, eu fiquei a noite inteira pescando, gabarito, sou pescador, desde menino. O melhor horário para pescar passou. Mas já que o Senhor está falando, vamos. E aí nós sabemos aquela pesca, que quase o barco vira. Naquele momento, o que Pedro faz? Ele se ajoelha e fala, Senhor, se afasta de mim, sou pecador. Sabe o que ele está fazendo? Ele está adorando. Ele está reconhecendo alguém incrível. E quando estamos diante dessa mesa, quando meditarmos sempre no amor de Deus, nós precisamos atingir essa demanda, essa exigência, que é de sempre adorarmos e louvarmos o nosso Deus. O louvor pelo grande amor de Deus na salvação dos seus filhos. Porque o Senhor, Ele me amou e Ele se entregou por mim. E Ele volta a falar desse amor em Efésios 1, 5, 6. Vai ser projetado parte dele, mas eu vou ler ele inteiro aqui. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos,
por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Em amor nos predestinou, Ele nos colocou um destino de sermos adotados como filhos de Deus, para o louvor da sua gloriosa graça, porque o amor que recebemos de Deus é pura graça. Portanto, meus irmãos, Primeira Igreja Batista em Guarulhos, ao declarar que Cristo nos amou e a si mesmo se entregou por nós, Paulo, ele quer informar nossa mente e ele quer inflamar o nosso coração em adoração e louvor a Deus. Ao nos informar sobre o maravilhoso plano da salvação de Deus, Paulo, ele incita aos seus leitores em Gálatas, na Galácia e a nós, a adoração. Adore a Deus sem cessar. Verdadeira adoração, em espírito e em verdade. O teu corpo é o templo, a tua vida é o culto. Em todo momento, adore a Deus. Vejam, a identidade de quem ama é o Filho de Deus. A atividade do amor, ele se entregou por mim. E o perfil de quem é amado, um pecador. O apóstolo Paulo, quando Saulo, ele diz que ele foi o pior dos pecadores, porque ele perseguiu a igreja de Jesus. Todos nós devemos nos acharmos, diante desse amor, o pior dos pecadores. Marcelo, que está ali, em 1988 ele se mudou. Nós fomos vizinhos. Jogávamos bola, nos divertimos juntos, mas ele sempre pregou o evangelho. E eu caçoava dele e do irmão dele. Sempre tirava um barato. E aí de domingo eles iam, naquela época que o pessoal ainda de terno para a igreja, sabe? Eles iam de terno para a igreja, a gente ficava rindo deles. Rindo, olha os Bíblia. Pô, o cara é tão legal e é crente, vê se pode uma coisa dessa. A vida dele, no momento difícil da vida dele, ele pregou o evangelho para mim e Deus me salvou pela sua maravilhosa graça. E hoje, somente pela misericórdia de Deus, sou um pregador do evangelho, o pior dos pecadores. O pior dos pecadores. Por isso que o apóstolo Paulo fala que o amor de Cristo fazia correr, pular, dançar, gritar. Não, o amor de Cristo o constrangia. Quando ele meditava no amor de Deus, ele ficava constrangido. Mas não era um constrangimento que o envergonhava. Era um constrangimento que o motivava a cada vez mais servir a Jesus. O amor de Cristo me constrange porque eu não merecia desse amor, mas eu vou servir a Cristo, eu vou ser o maior dos pregadores, é o que ele fala. Fui escolhido como apóstolo fora de tempo, mas sou eu que mais trabalho. E ele não está falando isso para a glória dele não, porque a gratidão dele era imensa. Ele que antes, ele fala, eu era um blasfemo, hoje pela graça de Deus sou pregador do evangelho. Cada um de nós teve uma vida antes de conhecermos a Cristo. Cristo, ele quer usar a sua vida, ele quer que você viva para a glória dele. Terminando, os 3 Ds da vida cristã, quais são mesmo? Vamos lá, tem a cola atrás de mim. Descrição, dinâmica, demanda. Até dá para conversar com as crianças no almoço hoje. O que o pastor falou hoje? 3 Ds, valendo um picolé. Aí fala lá, ó, já cantei a bola para os pais, compro sorvete e ajuda os filhos. Isso é a vida cristã ordinária, comum, não tem nada de extraordinário. Extraordinário é o nosso Salvador. Terminando, estou crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esta é a vida cristã. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Assim que se vive a vida cristã, que me amou e se entregou por mim. É o propósito da vida cristã, o louvor a Deus.
Amém? Vamos orar? Pai bendito, tua palavra foi colocada diante do teu povo e somente o Senhor pode produzir algo nos corações do teu povo, da tua igreja. Então, mais uma vez, rogamos para que o Senhor possa encharcar esses corações com a verdade e que o Espírito Santo venha dar frutos que dá glória a Ti, nosso Deus e Pai. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Nós vamos agora, como igreja do Senhor, meditarmos no grande amor de Deus. Então eu queria convidar os irmãos que vão ajudar na distribuição da ceia. Cheguem à frente, por favor. Eu posso seguir, mano. Irmãos, vou pedir para que vocês fiquem aqui perto de mim, perto aqui da mesa. Ok. Momento singular sempre da Igreja de Cristo é a ceia do Senhor. E eu me sinto privilegiado de poder conduzir esse momento com vocês. A ceia é um memorial, certo? Sim? Vocês sabem o que é memorial? Vai passar uma imagem aí para vocês. Eu estudei no Palavra da Vida em Atibaia. Na frente do núcleo estudantil, no jardim, tem esse amontoadinho de pedras. É conhecido como Memorial das Batatas. Nome diferente, né? Memorial das Batatas. Por quê? Nos anos 80, o seminário passou por uma grande crise e eles ficaram 2 dias sem ter um alimento. Até que de repente alguém bateu na porta do seminário falando que tinha um caminhão lotado de batatas se eles queriam aceitar. Eles aceitaram e aquelas toneladas de batatas foram maná do seminário durante um bom tempo. E assim eles puderam se alimentar. E para sempre se lembrarem da provisão de Deus, de que naquele momento de fome, de angústia, onde não tinham recursos financeiros para poder se alimentarem, Deus providenciou as batatas. Então um dia que você for lá no Palavra da Vida e você ver aquele amontoado de pedras, vocês vão trazer a memória assim: um dia eles passaram fome e Deus providenciou o alimento. Nós estamos diante desta mesa, que é um memorial da providência de Deus para a nossa salvação. É um memorial onde nós devemos olhar, devemos meditar de um modo devoto, com adoração, pelo grande amor de Deus. A nossa celebração é lembrarmos que isso aqui teve um custo altíssimo. Isso aqui não é brincadeira. Isso aqui é sério. Eu não estou aqui para me divertir. Eu estou aqui para lembrar que o preço que me deu vida, que me deu esperança, que me deu propósito, foi derramado. Jesus, Deus eterno, a nossa perfeita provisão, se fez gente, se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade, viveu uma vida perfeita, perfeita, foi entregue no Calvário, foi crucificado como o Cordeiro perfeito, que não tem mancha, que não tem nenhuma mácula. E Deus aceitou a nossa oferta, porque Jesus é a nossa oferta de perdão. E hoje todo aquele que crê em Cristo de todo o coração está livre dos seus pecados e vive uma vida eterna,
vive uma vida cristã ordinária. Diante dessa mesa, e agora quero ler com vocês Isaías 53. Vou ler na NVI. Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro, foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, Ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo Ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois Ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo Ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, Ele verá a sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, Ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhes darei uma porção entre os grandes, e Ele dividirá os despojos com os fortes. Porquanto Ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois Ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Eu queria que alguém orasse. Você pode orar, irmão? Pode orar você, por favor. Santo Deus Pai eterno, mais uma vez aqui na sua presença para louvar e adorar o teu santo nome, Senhor, agora meditando na sua palavra, entendendo quais são os seus desígnios para as nossas vidas e sabendo qual é a tua vontade, Deus. Faça de nós então alunos puros para que possamos estar entronizados na tua palavra em todos os momentos, que possamos a vivê-la, Senhor, em cada instante, em cada momento das nossas vidas, para que outros possam se guiar através delas. E assim como Paulo, Senhor, que possamos ser exemplos da Tua palavra, exemplos do Teu mandamento, exemplos da Tua vida, para que assim as pessoas através da nossa vida consigam enxergar a Ti e que estejamos somente refletindo a Ti. É o que te pedimos nesse momento, em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Tu que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano.
já agradeça a Deus por este momento. Traga ao seu coração o grande amor, o sacrifício do nosso Mestre, Jesus. Todos que vão participar, receber os elementos, coloque-se em pé. Nós vamos ler uns versículos que eu separei do texto de Isaías para lermos juntos como igreja do Senhor. Vamos lá? Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. O Senhor fez da vida dele uma oferta pela nossa culpa. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. O servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Ele derramou sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores, pois ele carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Naquela noite de ceia com os seus discípulos, o Senhor Jesus tomou o pão e disse: "Esse é o meu corpo, partido, esmagado em favor de vocês. Sempre que vocês se reunirem, façam isso em memória de mim." Façamos assim em memória do nosso Salvador. Depois de ter comido o pão, ele tomou o cálice e disse: "Este cálice é o sangue da nova aliança derramado em favor de vocês. Sempre que vocês se reunirem, façam isso em memória de mim." Tomemos o cálice. Disse Jesus: "Eu sou a videira verdadeira e meu pai o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim
e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 15, de 1 a 10. Vamos orar. Pai, diante deste memorial, nós renovamos a nossa caminhada no Evangelho de Jesus e suplicamos para que o Senhor nos dê força para permanecermos em Ti, para que permanecendo em Ti, vivendo a vida cristã ordinária, venhamos dar fruto que traz glória exclusivamente a Ti, ó Pai. Tenha misericórdia de nós, abençoe nossas vidas, nossas famílias, esta igreja, fortaleça a igreja, Pai do Senhor, na Tua verdade, e que ela floresça, e que esses frutos, Pai, dignifique cada vez mais o nosso Salvador Jesus, e é no nome dele que oramos. Amém.